Olá! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Para quem já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do assunto é: Exu e Pombagira são mais importantes ou menos importantes que orixás, boiadeiros, pretos velhos e ereis? Antes de tudo, eu quero deixar isso muito específico, né? Alguns vídeos eu venho evitando ao máximo de vir aqui debater certas temáticas porque não tenho alguma experiência ou porque eu não me sinto dominando por completo determinados assuntos. Então eu tenho evitado ao máximo para não entrar até em conflito também com pessoas mais antigas nas religiões ou então que entendem mais sobre aquele assunto, tem mais vivência, tem mais propriedade de fala, lugar de fala, porém eu tenho refletido muito também no fator de que, poxa, primeiramente a minha opinião ela é sim válida, né? Não adianta eu me auto-invalidar, eu achar que eu não tenho nada de importante para falar, eu achar que a minha experiência, minha fala, meu conhecimento, minha intuição não valem de nada, porque outras pessoas sabem mais, sendo que tem muitas pessoas, por exemplo, de 20 anos, vamos colocar aí no kardecismo, por exemplo, que foi a religião que eu fiz parte outrora, a última religião que eu cultuei, né? Doutrina que eu estive. E tem pessoas que tinham 20 anos, muitos anos à frente de mim, e simplesmente desistiram, porque não acreditam mais, enfim. Eu estou começando a refletir que tempo de religião não quer dizer nada. Que tempo de religião não significa necessariamente que a minha fala tem que ser invalidada, né, por completo. Então eu vim falar sobre esse assunto porque eu acho que é um tema muito relevante para quem inicia, né? Ou para, no meu caso, que ainda nem iniciou na religião da Umbanda. Sobre isso você vai encontrar muitas divergências, tá, gente? Enquanto há pessoas que cultuam por completo apenas Exu e Pombagira por achar que eles são mais importantes e os únicos a se procurar, os únicos a ter seu trabalho validado, tem pessoas que correm, tem terror, horror, centros espíritas de zeladores, de pretos velhos, olha, de pais de santo que nem sequer permitem o trabalho com essas entidades por ter medo, receio, por não saber trabalhar. E eu entendo esse caso, porque hoje eu vejo que tem que saber trabalhar, tem que saber lidar. Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre mexer com essas entidades em específico. Na verdade, mexer com todo o campo espiritual é uma coisa muito mais complicada, muito mais além do que eu posso compreender. Então eu tenho tido bastante cuidado em relação a isso, em relação a esses cultos, em relação a como eu estou lidando com a minha espiritualidade, com os meus guias, se eu estou deixando meus guias de lado para poder cultuar algumas outras é, divindades, enfim, tudo isso não é o tópico do vídeo. Eu vim aqui para trazer o que eu penso sobre isso, né? De maior importância, maior evolução. Maior evolução eu acho complicado falar, né, gente? Porque todo mundo sabe que existe uma determinada escadinha, uma determinada hierarquia que dentro da própria Umbanda eles costumam repassar. Que é primeiro preto velho, depois herê, depois caboclo e depois as demais entidades. Foi assim pelo menos que eu aprendi. Eu tenho até me questionado em relação a isso de aprendizado também, porque tem muitas pessoas que creem que elas aprenderam tudo. Só que vocês têm que ter conhecimento de que se você aprendeu com uma pessoa. E essa pessoa vai passar para você aquilo que ela aprendeu de outro, ou aquilo que ela tem como verdade, né? Então você que tem aí 20, 30 anos de aprendizado dentro da Umbanda, por exemplo, você não pode se gabar de achar que você sabe tudo porque você tem 20 anos de Umbanda. Você pode ter aprendido 20 anos de uma vertente de Umbanda diferenciada e 20 anos de uma vertente de Umbanda que te ensinou daquela forma ali, mas ela pode não ser a realidade dos espíritos. Né? O mundo espiritual, uma própria Pombagira uma vez me disse que o mundo espiritual é muito mais do que nós possamos compreender, ter noção. E eu acredito muito nisso. Hoje, principalmente, mais do que nunca, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu vejo que eu não sei nada. Mas, enfim, sobre o que eu acho em relação a isso, de
espírito de Pombagira e Exu serem mais ou menos importantes, né? Mais ou menos dignos de culto, mais ou menos dignos de se procurar, porque colocando da seguinte forma, há pessoas que só cultuam apenas orixás, né? Digamos, no meu caso, por exemplo, Xangô e Ansan. Só cultua seus guias, seus orixás, e o resto deixa de lado porque acha que é menos importante, ou então acha que é perigoso mexer, enfim. Basicamente, minha mente funciona da seguinte forma, gente. Não existe uma entidade mais ou menos importante do que outra. Caboclo não é mais ou menos importante do que Preto Velho, Exu e Pombagira não é mais ou menos importante do que Herê. O que vocês têm que entender, e que eu vejo que muitas pessoas, pelo pouco conhecimento que eu tenho, me corrijam se eu estiver errado, elas não entendem nem a que entidade ela deve procurar para que tipo de caso. Então, por exemplo, a pessoa procura um herê. Gente, desculpa, eu sou iniciante, né? Vocês me corrijam, eu vou aceitar. Se vocês falarem aí que eu tô errado, mas eu acho um absurdo a pessoa procurar herê para querer saber de caso amoroso, né? Eu já vi pessoas dizendo que procuram herê para solucionar questões amorosas ou então pedir um amor, porque herê é mais poderoso do que Exu e Pombagira e ele pode mais, ele vai fazer com maior afinco, vai fazer com maior um trabalho com maior qualidade, né? Quando eu acho que trabalho em relação a questões amorosas, creio eu que deveriam ser para Pombagira. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já entende que Pombagira é caminho, né? Exu também é caminho. Pombagira, principalmente, caminho financeiro, caminho amoroso, principalmente. Então, para que você vai pedir para um herê que, bem ou mal, é um espírito, apesar de evoluído, sei lá, gente, eu acho que pode ser pequenez da minha parte, mas eu ainda vejo ali como um espírito infantil, sabe? Um espírito de criança. É a mesma coisa como se você tivesse com um problema com o seu relacionamento e você fosse questionar para sua irmãzinha de 6 anos, em vez de você questionar para uma irmã, por exemplo, que tenha 35 anos, né? Você está questionando para uma criança, pedindo algo para uma criança que você pode pedir para uma outra pessoa mais adulta, mas enfim. Isso também são todos questionamentos que eu não posso fazer, eu não posso falar porque eu sou iniciante, já falei para vocês aqui. Então eu vou falar sobre o que eu realmente acho, eu como iniciante, a minha visão que eu tenho atualmente. Ela pode mudar sim, tá? Mas eu tenho a visão do seguinte, cada um trabalha num caminho, cada um trabalha num setor, num campo da tua vida, né? Caboclo vai trabalhar muito melhor em cura, por exemplo, não necessariamente sendo dessa forma, porque a gente sabe que tem muito Exu e Pombagira que são peritos, experts, né? Nessa área, então não necessariamente dessa forma, mas eu estou supondo, colocando um exemplo, o caboclo vai trabalhar no seu campo de saúde muito melhor do que o Exu uma Pombagira. Pombagira e Exu vai abrir seu caminho muito melhor do que qualquer caboclo preto velho que você possa vir a conhecer. Então, eu vim trazer aqui que a gente tem que parar com esse negócio de que um pode mais, um pode menos, um você tem que procurar mais, um você tem que procurar menos, né? Porque tem gente que, por exemplo, fala que Exu e Pombagira, nossa, se você aprontar com eles, se você fizer algo assim de ruim, acabou pra você. Enquanto tem pessoas que não têm esse mesmo medo de um Yansan, de um Xangô, por exemplo. Quando eu creio que se você estiver no erro, se você estiver no caminho errado, a entidade, o orixá, o guia, ele vai fazer a aplicação da lei, a aplicação da cobrança de qualquer maneira, né? Então eu vejo que tem pessoas que até têm esse medo, esse receio todo. E é infundado porque não tem outro medo. Vocês estão entendendo? Não é que seja infundado ele ter esse medo da entidade dele. O que é infundado ele ter medo de uma determinada entidade, de outra ele não ter nenhum. Como se só essa entidade, só Exu e Pombagira, que fizesse a cobrança, né? Em relação ao que eu acho de Exu e Pombagira cobrar determinadas coisas, corte de cabelo, cor de cabelo, isso vai ficar para outro vídeo. Então agora o que eu vim trazer foi isso. O que eu acho em relação à importância de Exu e Pombagira na sua vida. A resposta é essa. Para mim, pelo menos iniciante, como leigo, não existe uma importância maior ou menor do que uma outra entidade. Ou um outro guia, né? Existe aí cada linha de trabalho que ele é especializado e ele se propõe a lhe ajudar.
Então é isso, né? Vamos tirar da cabeça de que Exu e Pombagira é menos importante, Exu e Pombagira você deixa totalmente de lado, porque eu creio assim, pelo menos eu, como leigo, querendo ou não, você uma hora ou outra vai trabalhar com eles. Existem evangélicos, por exemplo, gente, que muitas vezes não sabem, mas estão trabalhando com Exu e Pombagira. Aquele tipo de evangélico, aquela irmãzinha da igreja que a pessoa, sempre que está em aflito no casamento dela, ela procura aquela irmãzinha. Então, fatalmente, querendo ou não, desculpa, mas você pode estar lidando, pode estar sendo aconselhado por uma pombagira. Aquela pessoa ali, naquele momento, pode estar sendo intuída por uma pombagira. Estando trabalhando numa igreja, né? Se ela tem um propósito de fé, ela tem um propósito de ajuda, realmente, por que não? E essa pombagira for de lei, for de luz, por que não ela vai auxiliar através daquela irmã, né, da igreja? Enfim, o tema do vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo até um pouco longo, né, para o que eu pretendia falar aqui, mas vai surgindo abordagem, vai surgindo assunto e eu vou falando sobre temáticas de outro vídeo, mas enfim, vocês entenderam. Espero que eu tenha ajudado em algo, principalmente para os iniciantes. A quem for antigo na religião e achar que eu falei alguma coisa de errado aqui, pode deixar aqui nos comentários, não tem nenhum problema. Não vou xingar ninguém, não vou ofender nem nada disso, até porque é importante aprender. Apesar de que, como eu disse anteriormente, eu acho que não necessariamente uma pessoa que tenha 20 anos de doutrina, 20 anos de religião, saiba mais do que eu, por exemplo. Porque talvez eu esteja sendo intuído de maneira mais ampla, de maneira mais clara pelas minhas entidades do que uma própria pessoa que tem 20 anos, mas tem um ego super inflado, né? Que está aí dando palestra, que está aí falando à torta e à direito o que é certo e o que é errado na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, e ela no fundo não sabe de nada, né? Ela só sabe do próprio ego. Então, beijão, valeu para você que estiver assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!